noite, irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no texto que nós já lemos hoje, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 15 a 20 apenas. Já lemos este texto, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, desde o versículo 15 até o versículo 20, assim nos diz a palavra do nosso Senhor, nosso Deus, para instrução do seu povo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, que gloriosa a Tua palavra. A Tua palavra hoje, mais uma vez, nos chama a olhar para a vida do nosso Mestre, o nosso Rei, o nosso Redentor. Ele é o Senhor de todas as coisas, diante de quem hoje, parte da tua igreja, esta igreja aqui neste lugar, rende adoração, honra, glória, louvor e adoração. Querido Deus, abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo fale no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, uma das maiores tragédias na vida de qualquer igreja, em qualquer época, é tentar viver com um Cristo reduzido à nossa própria imagem, aquilo que nós pensamos a respeito dele, e muitas vezes nós deixamos de olhar para as Escrituras e fazemos um Cristo à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós muitas vezes domesticamos a Cristo. Esse Cristo reduzido é um dos maiores erros na história da igreja. Há pessoas que aceitam Jesus como ajuda, mas não como centro das suas vidas. Aceitam Jesus como recurso espiritual, mas não como seu Senhor absoluto. Aceitam Jesus até como parte da solução, mas não como a solução completa. Outra vez eu trago o testemunho de Charles Spurgeon. Ele dizia: se Jesus Cristo não é tudo para você, então ele é nada para você. É tudo ou nada. E foi exatamente esse tipo de perigo que rondava a igreja de Colossenses, dos Colossos. Filosofias humanas, promessas de plenitude fora de Cristo, experiências supostamente mais profundas, práticas religiosas que pareciam espirituais, mas todas diminuíam a suficiência do Filho de Deus. Existia lá uma crença a respeito dos anjos, que era Cristo, mas precisavam dos anjos, porque os anjos protegiam, os anjos guardavam. Então era Cristo e algo mais. E uma das coisas que nós aprendemos
que as Escrituras, de maneira enfática, nos mostram que nossa suficiência está em Cristo. E esse é o coração dessa carta. Cristo basta. Ele é suficiente. Nós não precisamos de nada mais. Essa foi uma das bandeiras levantadas no século XVI. Solo Cristo. Somente Cristo. E nada mais. Então Paulo responde a essa confusão que havia lá na igreja, corrigindo com a palavra verdadeira, com a sua autoridade apostólica. Hoje eu falei amonestando, de manhã. Admoestando, tá certo? A igreja com a palavra, confrontando com a palavra. É por isso que é importante que nós manejemos bem a palavra da verdade. Então, Paulo não está usando nenhuma técnica, nenhum discurso motivacional, mas ele está fazendo uma das mais altas declarações neotestamentárias, eu diria, bíblica, a respeito de quem é Jesus Cristo nas Escrituras. É uma alta declaração cristológica. Cristo é o centro de todas as coisas. Hoje pela manhã na liturgia nós lemos 1 Pedro, que fala que o sangue de Jesus já estava destinado nos tempos eternos. E eu posso dizer, talvez você nunca escutou isso, os supralapsarianos. Já ouviu falar disso? É aqueles que creem que o Deus Todo-Poderoso já havia decretado a redenção antes da fundação do mundo. E aqui eu não quero entrar no negócio da ordem dos decretos, mas eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo estava nos propósitos eternos e antes que ele dissera, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque o Cristo já estava destinado, como diz Pedro, o seu sangue desde a eternidade. As Escrituras não se contradizem. Então o que Paulo está fazendo, em Colossenses capítulo 1, dos versículos 15 a 20, ele levanta os olhos da igreja, chama a igreja para olhar para as Escrituras e a ver quem é Jesus, de verdade. E quando a igreja enxerga de verdade quem é o Cristo das Escrituras, não o reduzido, não o domesticado, não criado à nossa imagem, o verdadeiro rei, o rei da glória, aquele diante de quem um dia todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que reina e reinará por toda a eternidade. Quando a igreja enxerga o verdadeiro Cristo, tudo volta ao lugar. A mente volta ao lugar. A adoração volta ao lugar correto e adequado. A santidade volta ao lugar. A esperança volta ao lugar. Então a pergunta deste texto é muito simples. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para você? Que pergunta simples, mas poderosa ao mesmo tempo. E a resposta a esta pergunta, se é uma resposta sincera, hoje está definindo a sua eternidade. Quem é Jesus para você? Este texto nos revela, como todas as Escrituras, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o tema do sermão. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos olhar para o versículo 15. O versículo 15 do capítulo 1 diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é o Senhor e Cristo é o Senhor da revelação. Ele é a imagem do Deus invisível. Isso significa que Jesus não é apenas um mensageiro de Deus. Ele é a manifestação perfeita de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. O Deus que é invisível se torna conhecido no Filho. Tem religiões que dizem que ele é um profeta, um grande profeta. Outras que dizem que ele é um espírito mais evoluído. Outro que diz que ele é um mestre. Outro que diz que ele é menor do que Deus. Outra que diz que ele é menor do que Deus. Mas
as Escrituras nos revelam que Ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que se fez teria existido. Ele chamou à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas Ele é a imagem do Deus invisível. O que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é o seguinte: o que Deus é, Cristo revela. O caráter do Pai, a glória do Pai, a santidade do Pai, a graça do Pai, tudo isso resplandece na vida de Jesus. E o homem natural, que é o homem sem o Espírito Santo, ele sempre quer conhecer ou tenta conhecer a Deus por caminhos alternativos. Especulações, filosofia, misticismo, emocionalismo, religião inventada. Mas Paulo fecha todas essas portas quando diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, se você quer conhecer a Deus corretamente, você precisa olhar para Cristo. Fora de Cristo, tudo é imaginação, tudo é vão. Em Cristo está a revelação verdadeira de quem é o Pai. Por isso que quando o apóstolo, o discípulo pergunta assim: mostra-nos o Pai, Filipe, mostra-nos o Pai, Jesus. Isso nos basta. Quanto tempo eu estou com vocês? Quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E é por isso que João capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1, 18. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz aqui o nosso mestre Calvino. Ele o chama de imagem do Deus invisível, querendo dizer com isso que nele somente que Deus, que de outro modo é invisível, se manifesta a nós. A forma concreta de vermos o Deus invisível é através de Jesus. É por isso que lá na carta de 1 João, João diz: nós vimos, nós tocamos nele, nós apalpamos, nós convivemos com ele, os nossos olhos viram, nós convivemos com ele. É em Cristo, e somente em Cristo, que o Deus invisível se manifesta a nós. Pensa numa pessoa tentando desenhar alguém, retrato falado, mas ele escuta várias pessoas. Cada um diz uma coisa: ele é assim, o cabelo é assim, a orelha é assim. Chega no final uma confusão. Mas quando a pessoa é encontrada e vista face a face, toda essa confusão termina. Assim é Cristo. Ele põe fim às caricaturas humanas sobre Deus. Ele é o Deus revelado. Mas Paulo não só está dizendo isso a respeito de Cristo. Ele não é só apenas o Senhor da revelação. O versículo 16 diz assim, versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da revelação, mas Ele também é o Senhor da criação. Ele chamou a criação, Ele chamou a existência, todas as coisas pelo poder da sua palavra. Olha o que diz o texto: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é a origem de todas as coisas, ele é o propósito de todas as coisas, porque diz o texto que foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, a pré-existência da segunda pessoa da Trindade. O pré-existente, o eterno Deus. Mas Ele é o Senhor da criação. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e nele tudo subsiste. Não há espaço nenhum para diminuir a Cristo. Nenhum. Ele não faz parte da criação. Ele é o Senhor da criação. Ele é o próprio Criador. Observemos o texto. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Cristo é o ambiente da criação. Ele é o agente da criação. Ele é o propósito da criação. Isso inclui o visível,
o invisível, o material, o imaterial, o espiritual, tronos, soberanias, principados, potestades, como Paulo diz aqui no capítulo 1. Paulo está dizendo à igreja: não se intimidem diante dos poderes invisíveis, não se curvem diante de forças espirituais, não temam aquilo que está debaixo do governo do Cristo soberano. Temam ao Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da criação. Mas Ele não é só o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas estão em ordem. Todas as coisas não estão em caos. Porque Ele administra com seu poder absoluto todas as coisas. Ele sustenta tudo. O universo não está solto. A história não está abandonada. A vida dos santos não está à mercê do acaso. A providência do universo está nas mãos do Rei da glória. O Senhor da criação. O seu nome é Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Hebreus 1 e 2, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Arthur Sproul, ele diz, olha essa frase tão interessante: o universo não é uma democracia, é uma monarquia. O próprio Deus constituiu seu amado Filho como o Rei preeminente. Jesus não governa por referendo, mas por direito divino. Ele é o Rei. Ele é o Rei de todas as coisas. Alguém diz assim: igreja presbiteriana é um sistema democrático representativo, não é? Irmão, tem um problema teológico com isso. A igreja é um sistema monárquico representativo. Que a igreja é do Rei da glória. Ele tem a última palavra. Então, entendendo isso, se todas as coisas foram criadas por ele e para ele, então isso tem um impacto na minha vida. Eu quero te chamar a refletir sobre isso. Se tudo existe para Cristo, então a sua vida não existe para você mesmo, certo? É para Cristo. Então a sua casa é dele, o seu corpo é dele, o seu trabalho é dele, os seus dons são para ele, a sua agenda é dele. A pergunta não é como Cristo pode servir aos meus planos. Essa é a pergunta errada que nós estamos fazendo, porque nós não somos consumidores, nós somos súditos do Rei. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Então a pergunta deve ser: como eu posso viver para a glória daquele para quem todas as coisas foram criadas? Onde que eu encaixo nisso? Onde Cristo encaixa no meu reino, na minha vida, é onde Ele quer me usar. Tudo é dele. Por isso que Davi tinha um coração mais parecido com o coração de Deus. Falava: Senhor, tudo é teu. Todas as coisas são tuas. Tudo é teu. E do recebido das tuas mãos, sabendo de onde vem tudo, nós devolvemos para o Senhor. Quem sou eu? Quem é a casa do meu Pai? Essa é a consciência de quem sabe que todas as coisas pertencem a Deus. Ele é o Senhor da criação. Mas o versículo 18 continua nos ensinando, dizendo assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o Senhor da revelação, Ele é o Senhor da criação, mas Ele também é o Senhor da igreja. Ele é o Rei da igreja. A igreja está de pé porque ela é do Senhor Jesus. Ela não é dos homens. Porque se fosse dos homens, ela estava destruída, falida, fracassada. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja não é uma organização humana com verniz religioso. A igreja é o corpo de Cristo. E se ela é o corpo, então Cristo é a cabeça. Isso significa o quê? Autoridade, direção, governo, sustento, unidade. A igreja não recebe sua identidade da cultura, nem do gosto da época que nós estamos vivendo, nem da carisma dos seus líderes, mas do seu Senhor.
Quando a cabeça pensa, o corpo responde. Quando a cabeça governa, o corpo obedece. Onde Cristo não governa, a igreja adoece. Uma igreja pode ser movimentada, barulhenta, criativa, numerosa e ainda assim estar doente se Cristo não for o centro real. E a verdadeira saúde da igreja de Deus não está na performance, mas está na submissão que tem do seu Senhor. Uma igreja que se submete a Cristo é uma igreja madura. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Por isso que a irmã Bavinck diz: a justificação é a doutrina sobre a qual a igreja permanece de pé ou cai. E a aplicação aqui, ela também nos ajuda. A igreja só permanece firme quando ela está alicerçada em Cristo e na sua obra e não nas invenções humanas. Eu tinha um amigo que a família dele era dono de uma funerária. E ele cuidava dos corpos lá. E ele contava umas histórias, irmãos, de gente morta que falava. Você já viu falar que uma pessoa decepada, decapitada, corpo pode fazer movimentos? Sem a cabeça? Espasmos, né? Pode ter espasmos, um corpo sem cabeça, mas não tem direção. Pode até haver movimento, mas não há vida coordenada. Da mesma forma, uma igreja sem centralidade real em Cristo pode ter agenda cheia, mas estará espiritualmente desorientada e perdida. Cristo é o cabeça. Ele quem dá direção à igreja. Então você e eu precisamos perguntar o seguinte: a nossa visão de igreja é bíblica ou consumista? Eu busco uma igreja que agrade os meus gostos ou uma igreja que se submete a Cristo? Eu sou membro útil deste corpo ou sou apenas um espectador? Se Cristo é o cabeça, então eu e você não podemos viver isolados, orgulhosos, melindrosos ou indiferentes ao corpo. Mas Paulo nos ensina que Jesus é o Senhor, que Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da revelação, Ele é o Senhor da criação, e Ele é o Senhor da igreja. Mas o versículo 18 do capítulo 1, olha aí comigo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que significa que Cristo é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia? O que Paulo está dizendo é que Cristo é o Senhor da ressurreição. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito entre os mortos. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre impressionante, foi o começo de uma nova criação. Cristo entrou na morte, saiu dela em triunfo, Ele ressuscitou sem jamais voltar à corrupção, o seu corpo foi glorificado. E Ele então agora Ele é o modelo, Ele é o primogênito, Ele é aquilo que nós seremos um dia. Ele é o primeiro da nova humanidade redimida. Quando Paulo chama Cristo de primogênito dentre os mortos, ele não está querendo dizer que Jesus foi simplesmente o primeiro a voltar à vida, porque outros já haviam sido ressuscitados por ele, e até no Antigo Testamento, mas morreram de novo. Cristo é o único que foi ressuscitado, que ressuscitou e não voltou a morrer, por isso que ele é o primogênito. Então, ele ressuscitou como Senhor vitorioso, inaugurando a era escatológica. Então, sabe o que acontece? Quando Deus olha para mim hoje, Ele não olha para mim como eu estou agora. Ele olha para mim na perspectiva escatológica. Ele vê quem eu serei em Cristo. Perfeito. Sem pecado, sem hipocrisia, sem mentira. Porque Ele inaugurou a era escatológica. E a sua ressurreição garante a dos seus, a da igreja, a nossa. Sua vitória é a nossa vitória. Em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Ou nós cremos nessa palavra, ou nós não cremos em nada. Mas quais são as implicações disso? Se eu sei que eu sou mais do que vencedor, eu tenho que viver como mais que vencedor. E como que o mais que vencedor vive?
E aí vem o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição. Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Bavinck diz, a ressurreição é o fundamento da restauração de toda a cultura. A promessa de que Deus está restaurando todas as coisas. Quando Paulo utiliza essa expressão, as primícias, ele como um judeu, ele está trazendo à memória aquilo que era no Antigo Testamento. As primícias eram o primeiro fruto apresentado, a garantia de que a colheita vinha. Então, quando Cristo ressuscita, Deus está dizendo, a colheita começou, o túmulo de Cristo está vazio. É a garantia de que a morte não terá a palavra final sobre o povo de Deus. Por isso que Paulo diz, ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. É impressionante como a ressurreição de Cristo transformou a vida dos discípulos. Quando Pedro entra lá no sepulcro, até hoje eu postei lá no Instagram a foto quando eu estive na suposta tumba de Cristo, no lugar que ele ressuscitou. Está escrito, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina, independente do lugar onde foi a sua tumba. Ele não está em lugar nenhum, porque ele ressuscitou e nós cremos nisso. É o fundamento da nossa esperança. Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então, a colheita começou. O Senhor garante a vitória, a sua igreja. E Ele tem a palavra final. Talvez você esteja hoje cansado, ferido, enlutado, ou atravessando um vale escuro. Quero te dizer uma coisa, meu irmão, preste atenção, não esqueça disso. A ressurreição de Cristo não é uma doutrina para a biblioteca, mas é o consolo para o cemitério, para o hospital, para a madrugada angustiante, para o coração que chora, porque Cristo vive. E a nossa esperança não morre. As pessoas dizem, né? A esperança é a última que morre. A esperança morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E ela vive e reina eternamente. Nosso Redentor vive. Ele é o Senhor. E por fim, é o Senhor da revelação. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da ressurreição. Mas Paulo ainda nos ensina, no versículo 20, maravilhoso esse texto, diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é o Senhor da redenção. O seu sangue foi derramado, ele pagou o preço, ele é a promessa lá do texto que nós cantamos, Isaías 53, a promessa de que o seu corpo seria moído. Então Paulo chega ao clímax quando diz que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Aqui está o coração do evangelho, o Cristo glorioso, é o Cristo crucificado, o Senhor do cosmos, é o Salvador dos pecadores. E Paulo usa a linguagem, ele fez a paz. Não é que a paz estivesse disponível, esperando a nossa decisão moral. Ele fez a paz. A paz foi feita por causa da sua obra. Ele a fez pelo sangue da sua cruz, como diz Paulo. Isso significa substituição, expiação, satisfação da justiça divina, como nós bem cantamos. Reconciliação real. Deus não ignorou o pecado, Deus tratou o pecado no seu Filho. E o texto continua mostrando o efeito dessa obra na vida dos crentes. Nós outrora éramos estranhos, vai dizer aqui, a partir do versículo 21. Nós éramos estranhos diante do Senhor, inculpáveis, irrepreensíveis perante Deus. Perdão, irmãos, perdão. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos perdidos, andávamos conforme o curso deste mundo, o senhor deste mundo, filhos das trevas, filhos do diabo, como diz
o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2. Mas agora nós fomos reconciliados no corpo da carne de Cristo, mediante a sua morte, para sermos apresentados santos, inculpáveis, irrepreensíveis perante Deus. E aí Paulo diz, se é que permanecemos na fé, alicerçados firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. Então essa reconciliação produz o quê? Perseverança. A graça que salva é a mesma graça que nos sustenta até o fim. Ele nos sustentará até o fim, porque Ele é a nossa paz. Como diz Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, do versículo 14 a 16, ele também diz em 2 Coríntios 5, 18 e 19, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele é o Senhor da redenção. Ele ocupou lugar na cruz. R.C. Sproul diz o seguinte, a cruz foi uma gloriosa manifestação da graça de Deus, pela qual o Pai comissionou o Filho para oferecer plena satisfação, a fim de que os pecadores pudessem ser salvos sem qualquer prejuízo à justiça de Deus. Então eu quero que você pense num tribunal, em que o réu de fato é culpado, e que o juiz de fato é justo, e a dívida é de fato impagável. Não basta apenas emoção, nem arrependimento genérico, nem só boas intenções. A justiça precisa ser satisfeita ali. Na cruz, Cristo assume o lugar do culpado. O justo juiz continua justo, e o culpado é perdoado em um substituto perfeito. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E depois de tudo isso, Paulo nos leva a refletir a respeito de uma visão correta de quem é o verdadeiro Cristo. Quem é Cristo? Ele é o Senhor da revelação. Nele, Deus se dá a conhecer. Quem é Cristo? Ele é o Senhor, mas Ele é o Senhor da criação. Tudo foi feito por meio dEle, para Ele, e nele tudo subsiste. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a cabeça do corpo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da ressurreição, o primogênito dentre os mortos. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da redenção. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Meus irmãos, Cristo não é apenas um acessório da fé cristã. Ele não é apenas um capítulo daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Cristo não é apenas uma doutrina dentre várias. Cristo é o centro de tudo. É a razão pela qual você e eu existimos. O universo se sustenta nele, na sua palavra. Sem Cristo não há revelação. Sem Cristo não há sentido nenhum, nem para a nossa vida, nem para o universo. Sem Cristo não há igreja verdadeira. Sem Cristo não há vitória sobre a morte. Sem Cristo não há reconciliação com Deus. E outra vez, o holandês Herman Bavinck diz, sem revelação, a religião afunda em superstição. E a revelação perfeita e final de Deus está em Cristo. E é isso mesmo. Então aqui esse texto está nos chamando para o seguinte, se você está perdido hoje, corra imediatamente para Cristo. Se você está cansado, irmão, irmã, descanse em Cristo. Se você está dividido, submeta-se a Cristo. Se você está assustado com o mundo, lembre-se que Cristo reina. Se você está tentando merecer a graça, abandone o seu orgulho e abrace a cruz de Cristo. E o Cristo crucificado, o Rei e o Redentor. Se arrependa do seu pecado. Creia nele para a vida eterna. Se você já é salvo, então, meu irmão, permaneça firme, alicerçado e inabalável na esperança do Evangelho. Cristo é supremo, Cristo é suficiente, Cristo é tudo que a igreja precisa, tudo que o pecador necessita, tudo que Deus revelou para a nossa salvação. Cristo e nada mais. Vamos orar? Ah, Senhor, louvamos o Teu nome. Que seria de nós sem Jesus, nosso Senhor?